A partir de agora, uma entrevista exclusiva feita pela nossa equipe com o governador do estado de São Paulo, João Dória. Ele nos recebeu no Palácio dos Bandeirantes. Estamos aqui no gabinete do governador do estado de São Paulo, João Dória, para uma entrevista exclusiva à VTV, afiliada do SBT na região de Campinas e também Baixada Santista. Governador, muito obrigada por nos receber. Vanessa, boa noite. Marcela, Juliana, muito obrigado pela presença. Eu fico grato. Nos acompanham nessa entrevista as repórteres de Campinas também, Juliana de Paula e Marcela Munhoz. Bom, governador, queria começar falando de saúde. O senhor implantou na Prefeitura de São Paulo o programa Corujão da Saúde, que foi um sucesso, e agora à frente do governo do estado. As regiões de Campinas e Baixada Santista também já estão sendo beneficiadas? Também. Esse programa do Corujão da Saúde foi um sucesso aqui na Prefeitura de São Paulo, quando fui prefeito da capital. Para que vocês tenham uma ideia, quem está nos assistindo nesse momento, nós tínhamos 750 mil pessoas aguardando para fazer exames de imagem. Tomografias, ultrassonografias, radiografias. São exames simples, levam 15 minutos, mas nós tínhamos quase 1 milhão de pessoas aguardando para fazer esses exames. Algumas há mais de 3 anos, quando eu assumi a Prefeitura de São Paulo, em janeiro de 2017. Convidamos hospitais privados, a partir de uma ideia que eu já tinha avaliado durante a campanha, para a utilização dos horários de baixa demanda. Todos os hospitais privados, assim como os hospitais públicos, têm as suas salas de exame, seus equipamentos, são equipamentos caros, sofisticados, mas a grande demanda é no horário da manhã, na hora do almoço e no início da tarde. Depois, ao final da tarde, até o início da noite, à noite, vai diminuindo a demanda e, consequentemente, os equipamentos passam a não ter uso. Mas os técnicos estão lá, os equipamentos estão disponíveis e nós partimos do mesmo princípio de uma aeronave que, quando decola ou está prestes a decolar, tem assentos disponíveis e você, nos países desenvolvidos, aqui no Brasil também, mas principalmente na América, você tem o last minute ticket, ou seja, você compra o ticket de última hora, paga um preço muito baixo e, já que o avião vai decolar, é melhor que decole com passageiros, pagando uma tarifa diferenciada, do que decolar sem os passageiros. Basicamente, transferimos este princípio nas nossas negociações com hospitais privados. Vocês têm os equipamentos, têm os técnicos, nós podemos pagar a tabela SUS, que é um valor baixo, diferentemente do que pagam as seguradoras privadas, mas é melhor você ter o movimento, ter a utilização de equipamentos dos seus técnicos a partir das 18, 19 horas, do que não ter os seus clientes. Também tem um gesto humanitário embutido dentro desse conceito. Todos aceitaram. 43 hospitais privados em São Paulo aceitaram, incluindo o Albert Einstein, Sírio-Libanês, Beneficência Portuguesa, HCOR, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, ou seja, hospitais referências em São Paulo. E o que aconteceu? Em 83 dias, nós zeramos uma fila de 750 mil pessoas, porque o atendimento foi veloz, foi prático, nós utilizamos os canais de comunicação via WhatsApp para convidar as pessoas para irem fazer os seus exames, disseminamos a comunicação e em menos de 3 meses o Corujão da Saúde regulou o processo. E aí passou a entrar dentro de um sistema normal de utilização, porque as pessoas precisam de exame constantemente. Reduzimos a fila, mas hoje a Prefeitura de São Paulo realiza todos os exames em menos de 60 dias, casos de urgência em até 30 dias. Esse programa agora começou no interior e também no litoral de São Paulo, utilizando os hospitais privados, utilizando os hospitais públicos, no mesmo princípio, a partir das 18 horas, por isso o Corujão, por isso o nome Corujão, ele funciona à noite, mas com muita dignidade e permitindo que, neste momento, mais de 60 mil pessoas já foram atendidas, fazendo os seus exames e rapidamente tendo os exames em mãos. Isso faz muita diferença, Vanessa, porque você com exame consegue ter o diagnóstico. Sem exame, nenhum médico faz diagnóstico hoje. No passado fazia. Hoje não, com a tecnologia, os médicos usam a tecnologia, aliás, acertadamente para fazerem os seus diagnósticos. Então, é a porta para que essas pessoas possam ir ao médico, o médico faz o diagnóstico, tomando como base o exame e orienta o paciente sobre o medicamento, a cirurgia, ou qual o tratamento ele deve ter.
Certo, governador. Bom, desde o início do ano, devido às chuvas, né, a Rio Santos sofre muito com deslizamentos de terra. E ali é uma passagem importante, tanto de turistas, como acesso também ao Porto de São Sebastião. Existe alguma intervenção que será feita por parte do governo para acabar com esse problema ali de deslizamentos? Vanessa, isso me incomoda bastante, porque eu disse até ao nosso secretário de Transportes, João Otaviano, que nós temos que encontrar uma solução. Não é possível nós termos rodovias aqui dependendo do clima, da temperatura, se chove ou não chove. Eu disse a ele, olha, eu morei na Europa, estudei na França e frequentei estradas à beira de ribanceiras e que funcionavam durante todo o ano, com chuva, sem chuva, com neve, sem neve. Como é que aqui, quando chove, ninguém sabe se a estrada estará em condições de uso? Não é razoável isso. Hoje a engenharia de construção civil já está num estágio onde consegue ter o controle, o domínio para amparar as encostas e evitar deslizamentos. Estamos falando aqui em condições normais, não estamos falando aqui em situações de excepcionalidade. Excepcionalidade pode ocorrer mesmo em países de avançada tecnologia de engenharia, mas o que não pode é uma estrada que chove, as pessoas não sabem se podem ou não ir com segurança para aquela estrada. Nós temos que mudar isso. Então, recomendei que ele fizesse um diagnóstico correto, conversasse com as empresas de engenharia que prestam serviços ao governo do Estado, para termos soluções definitivas nessa engenharia para evitar deslizamentos, como tem ocorrido, infelizmente, com chuvas de médio porte, não é nem chuvas de grande porte, chuvas de médio porte, constantes, você já tem deslizamentos, aí você tem que interromper a estrada para limpar a via e garantir, evidentemente, a segurança das pessoas. Vai melhorar, mas o que vai definir o processo é a concessão destas rodovias para o setor privado, com condições de investimentos mais poderosos, investimentos, eu diria, com maior musculatura, para não só duplicação, melhoria do asfalto, segurança com monitoramento eletrônico e também a contenção das encostas. Governador, agora sim, as regiões de Campinas e de Santos têm um grande peso no PIB estadual, até por conta do Aeroporto Internacional de Viracopos, né, que fica na cidade de Campinas, e também por conta do Porto de Santos. As cidades de Americana, na área têxtil, as cidades de Paulínia e Cubatão, na área petroquímica, indústria automobilística em Campinas, Sumaré e Indaiatuba. Eu queria saber do senhor quais são os investimentos para essas empresas, para que a gente não perca elas para outros estados. Marcela, são os polos de desenvolvimento que nós lançamos há 2 semanas aqui em São Paulo. São 11 polos de desenvolvimento, inclusive um deles que é o têxtil e que pega exatamente essa região, vamos dizer, da região metropolitana de Campinas, onde a Americana é o epicentro da produção têxtil. Não é a única cidade, mas é, de certa maneira, um pouco o epicentro, por abrigar ali várias tecelagens, várias empresas de confecção de boa qualidade, diga-se. O Polo de Desenvolvimento, sob coordenação da secretária Patrícia Ellen, propõe, primeiro, a facilitação e agilização de investimentos, tanto investimentos privados, nacionais e internacionais, quanto de financiamento da Desenvolve SP, que é o nosso banco de desenvolvimento, Vanessa, aqui em São Paulo, é o BNDES paulista, quanto também as orientações técnicas da Invest SP, que é a nossa agência de investimentos, é o equivalente à Apex federal, nós temos aqui no estado de São Paulo. Isso vale para todos os polos, não apenas o polo têxtil, mas todos os outros 10 polos que nós lançamos aqui em São Paulo. É uma região importante na geração de mão de obra, na formatação da sua indústria, entre as quais, como você destacou, a indústria têxtil, tanto para a venda no mercado doméstico, como na venda, na possibilidade, na potencialidade da exportação de produtos têxteis. Mas nós temos que ter mais competitividade. Então, criamos linhas de financiamento para equipamentos de última geração, equipamentos alemães, japoneses, americanos, para que a indústria possa ter alta tecnologia e, com isso, melhorar a sua competitividade. Não desempregar, mas manter tecnologia ou introduzir tecnologia de última geração para tornar os produtos mais competitivos no mercado doméstico e no mercado internacional. Anunciamos também uma nova linha, chamada a linha Intercidades, que vai ligar Santos, São Paulo, Juliana, até Campinas e Americana. Aliás, um sonho de 3 décadas dessa região e que já obtivemos a liberação do governo federal.
no processo de concessão e agora no segundo semestre vamos lançar em regime de PPP para a implantação dessa linha de trem que vai ligar Santos a São Paulo, Campinas, Americana. Isso barateia o custo do transporte, reduz, evidentemente, o impacto dos valores de logística, tornando os preços mais competitivos, ou para vir para o principal mercado de consumo do país, que é a cidade de São Paulo, a região metropolitana, ou para exportação no Porto de Santos. São algumas das medidas que foram adotadas, sem contar a desburocratização. Nós estamos tirando tudo quanto é burocracia para agilizar e permitir que os empresários possam estar focados no negócio e não perdendo tempo em burocracia. Governador, exatamente sobre esse ponto que o senhor acabou de destacar, transporte, é que eu iria lhe perguntar e quero até que o senhor enfatize isso, porque de fato é uma espera antiga de quem vive especialmente nessas regiões. São pelo menos 4 projetos ao longo de 15 anos que já foram apresentados, inclusive um deles do governo federal, e as pessoas não conseguem ver esse projeto sair do papel. Então o senhor acabou de nos confirmar que de fato, e o senhor falou muito em questão de ferrovias durante sua campanha também, e de fato é algo que vai fazer parte da sua gestão? Tem data para isso? Ou seria muita ousadia lhe perguntar? Não, não é ousadia. É um bom trabalho jornalístico, é perguntar e indagar. E nós temos a obrigação de responder e responder de forma adequada. O programa Intercidades, que vai ligar Santos, São Paulo até a região metropolitana de Campinas e também ao Vale do Paraíba, já são decisões tomadas e os protocolos assinados com o governo federal, inclusive, que é o poder concedente. E nós vamos lançar agora, no segundo semestre deste ano, as PPPs, as parcerias público-privadas, para implantação e operação dessas linhas. Não faltarão investidores. Por que estamos fazendo no segundo semestre? Foi deliberado, porque nós estamos confiantes na reforma da Previdência, na aprovação da reforma da Previdência. Havendo a aprovação da reforma, como de fato ocorrerá até o final de agosto, início de setembro, o valor dessas concessões crescerá bastante. A outorga delas vai representar um ingresso de recursos importante para o governo do Estado de São Paulo. E certamente não faltarão investidores, ou chineses, ou japoneses, ou espanhóis, ou alemães, para essas 2 linhas do chamado trem intercidades e também do ferroanel, que será finalmente implantado também depois de 30 anos do projeto existente. Por isso é que eu sempre advogo. Mais privado, menos governo, porque não há recurso público suficiente para a implantação de programas desse porte, mas há recursos disponíveis no setor privado, no plano internacional, com vontade de investir em modais de transporte como esse ferroviário. Sem contar os programas rodoviários, nós vamos conceder ao setor privado todas as rodovias que ainda não foram concedidas, as SPs, que são as rodovias estaduais. O próprio governo federal, junto com o governo estadual, nós vamos duplicar a Rio Santos, quer dizer, um sonho de 50 anos que se fala na duplicação da Rio Santos, ou quase 50 anos. Agora virá pela frente com a duplicação da Dutra, na mesma concessão, envolvendo também a Rio Santos, na parte que é do governo federal e na parte que é do governo estadual. Ou seja, a partir deste segundo semestre, começamos a destravar vários programas dos modais de transporte, o que é muito importante para o escoamento da produção em todos os setores da economia de São Paulo e também para o turismo. Ótimas notícias aí para a nossa região, né, governador? Bom, falar um pouquinho de educação agora. O Inova Educação é um modelo pedagógico pioneiro aí que pretende conectar os estudantes do século XXI, né? Como que seria esse programa, governador? O Inova é um programa desenvolvido pelo secretário Rocieli Soares, que foi ministro da Educação, juntamente com o Instituto Ayrton Senna, da Viviane Senna, e um grupo poderoso, eficiente e muito comprometido com a nova educação em São Paulo e no Brasil. Nós temos a maior rede de educação do país aqui em São Paulo. Funcionando bem este programa do Inova, certamente poderá ser um modelo para outros estados brasileiros. E propõe a educação de tempo integral, a educação integral. Nós ainda não temos recursos suficientes para que todas as escolas públicas estaduais sejam de tempo integral. Mas para fazer a educação integral, sim. E o Inova conseguiu, numa administração eficiente, aumentar o tempo de aula e, consequentemente, o número de horas-aula para os alunos na rede pública de ensino fundamental e ensino básico. E já a partir do início do ano que vem, no novo período letivo, já estará funcionando e operando, ou seja, os alunos terão mais aulas, mais eficiência, os professores
Isso não vai aumentar o tempo e o dispêndio público em relação aos professores, até poderia, mas não há necessidade. O remanejamento vai permitir que os professores consigam otimizar o seu tempo, otimizar as suas aulas, preparar os seus programas de aulas e também os seus programas de provas, de correção e o acompanhamento dos alunos. Ao lado de uma outra medida importante que foi lançada aqui em São Paulo, que é o reescalonamento das férias escolares, Vanessa. Algo que eu tive a oportunidade de morar no exterior, morei nos Estados Unidos, morei na França, morei na Itália. Estados Unidos, França, Itália, Espanha, Coreia do Sul, Japão, só para citar alguns exemplos, e o Canadá, já tem o reescalonamento de férias há mais de 30 anos. E agora São Paulo vai ser o primeiro estado do país a reescalonar as férias. O que é o reescalonamento de férias para vocês e para quem está nos assistindo? Ao invés de você ter férias longas, o mês de julho de 30 dias ou 35 dias, ou 45 dias de férias no período do verão, entre o Ano Novo e o Carnaval, vão ter períodos mais bem distribuídos ao longo do ano. Então, ao invés de você ter férias longas, que você não consegue desfrutar, não há dinheiro suficiente para que alguém fique 30 dias, ou 35, ou 40, ou 45 dias viajando, nós vamos diminuir esses períodos e distribuí-los melhor ao longo do ano. Você vai ter períodos menores de férias, como acontece nos Estados Unidos, permitindo que você consiga desfrutar as suas férias, ou ao lado da sua família, ou viajando, ou complementando cursos, ou fazendo aquilo que você gosta. Os professores, da mesma maneira, terão períodos mais bem distribuídos ao longo do ano, é bom para eles, isso diminui a dispersão também. Os períodos longos, normalmente, há muita dispersão de alunos que acabam, por necessidade, trabalhando e deixam e não voltam, não retornam à escola. O reescalonamento escolar foi uma medida corajosa do governo do Estado de São Paulo, também começa no primeiro período letivo do ano que vem, com a ampla concordância de professores e gestores das escolas públicas do Estado de São Paulo. São algumas das medidas que nós já anunciamos, além de outras que virão nos próximos meses, modernizando o sistema de ensino, valorizando professores e gestores das escolas públicas e, principalmente, a qualidade do ensino para crianças e adolescentes, sem contar o ensino técnico, a qualificação técnica através das ETECs e das FATECs, é o chamado Instituto Paulo Souza, e nós acreditamos muito no ensino técnico, porque qualifica e, ao qualificar, ele gera quase que imediatamente a oportunidade do emprego. Governador, agora a gente falar um pouco sobre segurança. A gente sabe que nos 100 primeiros dias aí de governo, 9 delegacias de defesa da mulher foram ampliadas, passaram a funcionar 24 horas por dia. E eu gostaria de saber se, além dessa mudança, existem alguns outros projetos que também vão ajudar a diminuir o índice de criminalidade em defesa da mulher. Isso já vem ocorrendo, Marcela. Eu tenho muito orgulho de dizer que, quando assumi o governo de São Paulo, em janeiro, portanto, há 5 meses e alguns dias, tínhamos apenas uma delegacia da mulher 24 horas aqui, Vanessa, no centro da cidade de São Paulo, Juliana. Agora nós temos 10 delegacias da mulher operando 24 horas por dia, sendo 4 aqui na capital de São Paulo, 5 no interior e vamos até 40. Essa é a nossa meta ao longo dos 4 anos de governo, 40 delegacias da mulher operando 24 horas por dia, além daquelas delegacias que funcionam durante o dia, mas não à noite. São 137. São Paulo é o estado com o maior número de delegacias da mulher em todo o país. Nós temos aqui quase 50% de todas as delegacias da mulher do Brasil inteiro. Isso mostra respeito pelas mulheres e a necessidade de proteção às mulheres também. E nós lançamos, você sabe disso, o aplicativo da mulher também, o SOS Mulher. As mulheres que estão sob ameaças e que, evidentemente, se cadastram em juízo, elas passam a ter proteção 24 horas por dia e, através desse aplicativo que é gratuito, colocado no seu celular, você aciona por um botão silenciosamente, pode estar na sua bolsa ou próximo a você, de maneira discreta, ao acionar, em menos de 15 minutos, uma viatura policial vai ao encontro desta mulher por esse sistema da Polícia Militar e do aplicativo chamado SOS Mulher. Tudo isso para proteger e amparar as mulheres que são ameaçadas ou que, lamentavelmente, são vítimas de agressão. Segurança Pública vai bem. Nesses 5 meses, nós já aprendemos mais de 60 mil pessoas. É um número recorde na história de São Paulo. Não há precedentes na história, num período de 5 meses, mais de 60 mil presos. E as ações São Paulo Mais Segura, Rodovia Mais Segura, que nós implementamos desde o dia 2 de janeiro, vem produzindo excelentes resultados.
houve uma queda e os números são auferidos, inclusive, por institutos e associações que acompanham a segurança pública em todo o Brasil. Nós tivemos uma queda em latrocínio, homicídios, roubo, furto, roubo de automóveis, roubo de carga. Todos os segmentos de análise tivemos queda nesses 5 meses. Por quê? A ação da polícia, a ação integrada, Polícia Civil, Juliana, Polícia Militar, você que está nos assistindo aqui, a própria sensação de segurança das pessoas aumentou, porque estão vendo a polícia na rua. Você está vendo os automóveis, os policiais, as motocicletas, as bases comunitárias, polícia na rua, Polícia Militar e Polícia Civil também. Autorizei a contratação de mais 3.200 policiais civis para as delegacias e para a Polícia Civil, a Polícia Científica também. Autorizamos a contratação de mais 12.000 policiais militares. Sabe há quanto tempo não se contrata um policial, ou seja, não se coloca um policial militar em treinamento na academia para repor aqueles que se aposentam e se afastam da Polícia Militar por tempo de serviço? Desde o ano 2000. Nós estamos há praticamente 20 anos sem ter novos policiais militares. Agora teremos 12.000, eles estão em treinamento, evidentemente, vão completar na academia e serão incorporados à Polícia Militar. A Polícia Civil é um tempo menor, são 3 meses de treinamento na academia aqui em São Paulo e serão incorporados também. Autorizamos a compra de 1.500 veículos para a Polícia Militar, que serão entregues agora no início do mês de julho. Criamos a Dronepol, Juliana, a polícia de drone, que nós introduzimos na Prefeitura de São Paulo e agora teremos 108 drones atuando na Polícia Militar em todo o estado de São Paulo. Tínhamos 5 BAEPs, os Batalhões Especiais da Polícia Militar, sendo que um em São José dos Campos e um em Campinas. Desses 5, já temos 9 BAEPs. Em 5 meses, nós quase que dobramos o número dos batalhões especiais da Polícia Militar, que é a força tática. É aquilo que os bandidos mais temem, porque é a rota. É a elite da elite. A melhor Polícia Militar do Brasil é de São Paulo. A força tática, que é a rota, é a elite da elite. Então, já são 9 BAEPs e vamos inaugurar o 10º BAEP agora, no mês de julho, em São Bernardo do Campo, ou seja, em 6 meses de governo, dobrando o número de batalhões especiais da Polícia Militar. Felizmente, polícia na rua, bandidos na cadeia. E vale lembrar também, para quem está nos assistindo, que nós tivemos uma decisão corajosa de colocar fora de São Paulo, com a ajuda do ministro Sérgio Moro, do Ministério da Justiça e da Polícia Federal e do Exército, todos os líderes do PCC. Isso era um dogma aqui em São Paulo, ninguém falava, também ninguém movia uma peça. Estavam aqui Marcola e outros líderes, todos comandando o PCC dos presídios de São Paulo. Acabou, Vanessa, acabou. Eles estão em presídios federais, Roraima, Amapá, Brasília, Acre, todos. Mandamos 22 para fora de São Paulo, com autorização judicial, e mais 3 na semana passada. 25 líderes do PCC fora de São Paulo. Rompemos com aquele dogma de não pode fazer. Por quê? Tinha ameaças. Não, vão incendiar as cadeias, vão fazer tumulto nos presídios, haverá fuga em massa dos presídios, vão incendiar bases comunitárias, vão atirar nas delegacias. Sabe o que aconteceu? Nada. Nós preparamos um programa com eficiência, Polícia Civil, Polícia Militar, o Exército Brasileiro, a Polícia Federal. Em 34 dias de governo, colocamos fora de São Paulo todo o comando do PCC. E aqueles que estavam se preparando para assumir o comando, mais 3, estão fora também, estão lá em Roraima, em prisões de segurança máxima, longe de São Paulo. Comigo é assim, não tem a menor condescendência com o crime. Nem o criminoso pequeno, nem o criminoso grande. Vão para a cadeia. Governador, falar também sobre um tema super importante para a nossa economia, que é a agricultura. Boa parte do PIB do agronegócio vem de São Paulo para todo o Brasil, né? Existem projetos, programas de incentivo a esse pequeno produtor e também se há programas de financiamento voltados mesmo para quem vive da agricultura aqui no estado. Juliana, é importante a sua pergunta. São Paulo é um líder no agronegócio. São Paulo é o maior produtor mundial de açúcar, álcool e etanol do mundo, não é do Brasil, da América Latina, do mundo. São Paulo é o maior produtor de suco de laranja do planeta. Ninguém produz mais suco de laranja e o extrato da laranja em suco no planeta do que São Paulo. Segundo maior produtor de limão e por aí vai. Se você for buscar outros índices, ou São Paulo é o segundo ou terceiro no Brasil e no mundo também. Então é muito importante, o agro tem um papel relevante
20% de toda a economia nacional do agro está em São Paulo. E nós estamos dando um tratamento prioritário para isso. Convidamos um secretário que veio do setor privado, Gustavo Diniz Junqueira, foi presidente da Associação Rural Brasileira, jovem, competente e com toda a experiência privada, nada de política ou de políticos, nada contra, mas tudo a favor de quem vem do setor privado e sabe negociar e reconhecer os valores do setor produtivo e tem respeitabilidade também pelos setores produtivos aqui em São Paulo e nacionalmente. O agro é uma prioridade, nós desenhamos programas de apoio através dos institutos agronômicos de São Paulo na pesquisa, no financiamento de safras, através da Desenvolve SP, através da Invest SP, desenhando programas de exportação. Vocês sabem, e os telespectadores que nos acompanham aqui no SBT já sabem, ou ficarão sabendo agora, em agosto nós temos uma missão para a China, chama-se Missão China, onde vamos levar 30 empresários brasileiros. Convidei o presidente Jair Bolsonaro e o presidente Irá conosco. E no dia 9 de agosto, Vanessa, vamos abrir o escritório de São Paulo em Shanghai, na China. E qual é a prioridade, Juliana? O agronegócio, a exportação de produtos do agro brasileiro realizados aqui em São Paulo. Convidamos o ex-diretor-geral da Apex na China, para ser o nosso diretor-geral. Convidamos o ex-embaixador do Brasil na China, o embaixador Marcos Caramuru, para ser o nosso consultor. O escritório será aberto no dia 9, com a presença do presidente Bolsonaro. E, repito, a grande prioridade na exportação é o mercado chinês, que é o maior parceiro comercial do Brasil, o maior parceiro comercial de São Paulo, maior consumidor de produtos do agrobusiness do mundo. A nossa visão é uma visão de muita parceria com o mercado chinês. Apenas para dar alguns indicadores da importância que o governo de São Paulo dá ao agro. Nós tivemos a oportunidade de anunciar isso no grande evento que aconteceu em Ribeirão Preto, no AgriShow recentemente, que é, se não é o maior, é o segundo maior evento do agro do mundo e acontece aqui em São Paulo, em Ribeirão Preto, no mês de abril. Bom, conseguimos então abordar aí assuntos importantes com o governador do estado de São Paulo, para a nossa região de Campinas e também Baixada Santista. Agradeço Juliana de Paula, Marcela Munhoz e agradeço ao governador também pela atenção. Muito obrigado a você, Marcela, você, Juliana também. Eu, poucas vezes na vida tive a oportunidade de ter 3 jornalistas competentes, inteligentes e bonitas ao mesmo tempo fazendo essa entrevista. Então, muito obrigado a vocês. Obrigado também aos nossos telespectadores do SBT, tanto na Baixada Santista e na região metropolitana de Campinas. Obrigado a todos vocês e até breve. Até breve.